Pessoal, meu nome é Juliano, sou médico, anestesiologista de formação e estamos aqui em nome da Calmed Saúde para iniciar aqui um podcast. Na verdade, um podcast, um bate-papo com colegas anestesistas que têm experiência na área e tirar as dúvidas de algumas pessoas que deixam sempre para nós aí, né? Qualquer dúvida, qualquer questão que tenha sobre anestesiologia, né? Então, nada melhor do que a gente começar esse podcast aqui apresentando as pessoas que estão com a gente, são nossos parceiros e são pessoas muito bem formadas, que têm total capacidade, né, de desenrolar sobre o assunto, né? Então, vou começar aqui com a Janaína. E aí, Jana? Meu nome é Janaína, sou médica anestesiologista desde 2013. Agradeço o convite da Calmed para responder algumas perguntas que nos foram feitas. Estamos aqui com o Dr. Bruno. Eu sou o Bruno. É uma honra estar aqui com vocês, porque grande parte do que eu sou eu devo a vocês. Vocês me formaram e estou muito honrada com esse convite. Sou anestesiologista desde 2020 e, como eu falei, vocês me formaram. Então, um pouco do que eu sou é graças a vocês, né? E é muito bacana você estar colocando isso, Bruno, porque realmente, né, você acabou fazendo a formação com a gente. Hoje você está dentro da empresa, né, e assim, desempenhando um papel que é sensacional, né? Além do que, você é um cara que é especialista em dor, né? Que ajuda bastante a gente da anestesia, porque está muito atrelado hoje a anestesia com a dor, né? E é isso aí. Se vocês quiserem, a gente pode começar, né, a pegar algumas perguntinhas, né, do pessoal aqui e começar a destrinchar em cima dessas perguntas, pode ser? Pode ser. Sim. Então tem alguma... Eu vou dirigir para você então, Bruno. Já que você foi formado por nós, eu quero ver agora, Responsabilidade. né, a responsabilidade. A primeira pergunta aqui, né? A anestesia geral traz algum risco para o paciente? Ou ela é mais perigosa aos demais, ou ela é mais perigosa do que as demais anestesias? Isso é uma pergunta corriqueira, assim, quando a gente cuida dos pacientes e submete eles à anestesia, ou quando a gente conversa qual tipo de anestesia que a gente programa fazer para o paciente. Mas eu acredito que quando bem indicada e acompanhada por um médico anestesiologista e que tenha todo o suporte dos serviços, eu acho que não tem uma anestesia que é mais perigosa que a outra. Sim, Concordo. indicações e também as características clínicas do paciente. O importante de ter o médico anestesiologista junto é que a gente vai avaliar o quadro clínico do paciente e vai indicar a anestesia mais segura para ele. Também considerando o procedimento que ele vai ser submetido, né? Concordo, né? Isso, e fazendo um adendo também ao que você está falando, que eu acho que é sempre bom lembrar, e a gente, no nosso Instagram, a gente já falou sobre isso também, né? É sobre a avaliação pré-anestésica, né? A Exato. avaliação pré-anestésica é uma ferramenta extremamente importante, né? E que muitas das vezes o próprio paciente ele não dá valor para esse momento, né? Pô, esse médico está me perguntando de novo se eu tenho alergia, esse médico está me perguntando de novo se eu estou em jejum. Então, assim, são perguntas pertinentes e que não há uma outra maneira de a gente conduzir uma anestesia segura sem isso, né? Então, acho que é exatamente isso que você falou. Eu vejo que a avaliação pré-anestésica é uma oportunidade que a gente dá para o paciente e para a equipe cirúrgica de ter o paciente na melhor condição clínica. Perfeito. Eu acho que é realmente, algumas vezes, ela é meio subestimada. Mas eu acho que se Exatamente. fizer de uma forma correta, e se a gente tiver o tempo para compensar clinicamente o paciente, os desfechos são outros, a segurança é outra.
Eu acho que a gente tem que investir bastante Eu acho nisso. que o perigo, né, que a população, eu acho que está muito mais atrelado às comorbidades dos pacientes, né? Hoje a gente tem medicamentos muito seguros para anestesia, então fazer essa avaliação e a gente ali diagnosticar a comorbidade, esporte cirúrgico, né? Lógico, uma cirurgia menor, uma cirurgia maior, tem muito mais a ver com o perigo do que da anestesia geral em si, né? Hoje a anestesia geral é uma das anestesias mais seguras que a gente tem. Então, a gente tem um paciente tanto de monitorização, as coisas evoluíram demais, né, nos últimos anos. Sim. Então, fazendo uma avaliação pré-operatória legal, a chance de acontecer alguma Com coisa certeza. é mínima, né? E eu acho que uma outra coisa que chama muita atenção nessa pergunta, e eu mesmo já fui muito questionado sobre isso, muito paciente que passa pelo procedimento, ele não sabe que ele foi entubado. Ele não sabe a respeito da intubação, né? Então, nossa, mas eu fui entubado? Não, eu não fui, não. Ele foi, você não tem a lembrança, mas foi. Então, eu conversei com uma paciente, né, que fez uma rinoplastia. Ela falou, não, eu não fui entubado porque eu acordei e já estava na recuperação. Não, você foi, é que você não tem a lembrança, ainda bem, né, que acontece dessa forma. Então, E a pessoa, se são... você fala que vai ser entubada, ela tem aquela impressão de Exato, UTI, né? exato. De coisa que não imagina, intubação. Então, assim, E é legal falar pra galera que assim, a intubação é segura. É. A intubação é para sua segurança, né? A intubação é uma garantia da via aérea. A intubação é uma garantia de que se você tiver um vômito ou algum refluxo, né, esse conteúdo não vá para o pulmão. Então, é uma medida protetiva, inclusive, né? É importante tirar essa mística, né? É uma coisa que eu gosto de falar é que os locais cerebrais onde se controla o sono, eles são muito mais superiores. Então, quando a gente faz o paciente dormir, induz a anestesia nele, todas as outras funções fisiológicas já estão abolidas. Então, um jeito da gente proteger o paciente é isso. Eu até brinco e falo que 99% dos pacientes com anestesia geral esquecem de respirar. Como é que a gente vai fazer esse paciente respirar? Fazendo a intubação, acoplando o paciente no aparelho de anestesia, que hoje em dia ele é tão sensível que percebe tudo e avisa pra gente tudo. Exato. E a gente garante que o paciente entre e saia bem com segurança. O que eu falo sempre para os pacientes antes de anestesiar, eu falo, você tem o direito de ter medo hoje, né? Quem não Com pode ter certeza. medo é o anestesista e o cirurgião, mas Com o paciente, certeza. lógico. Eu, como paciente, já tive medo, né? Exatamente, exatamente. Tem uma outra perguntinha que eu acho que é bem interessante aqui. É possível acordar durante a anestesia, Jana? Essa pergunta é muito interessante mesmo, porque no ambulatório pré-anestésico a gente pega muitos pacientes, por exemplo, que tomaram hack anestesia. E aí você pergunta se teve alguma complicação, alguma intercorrência durante a anestesia, ele fala, eu acordei. E ele acha muitas vezes que isso é um erro, né? E numa hack anestesia, na verdade, a gente está sedado. Então você pode acordar durante o procedimento, num estímulo sonoro, um barulho a mais na sala. Então você pode acordar e voltar a dormir. Diferente da anestesia geral, quando você está Perfeito. entubado, aí realmente não dá para ficar acordado, né? Mas alguns tipos de anestesia, por exemplo, você bloqueia o braço e faz uma sedação, tudo que envolve uma sedação, você pode acordar no intraoperatório e não é um erro, né? Perfeito. Perfeito. Isso é uma dúvida, né, que eles levam muito no consultório e acham que isso, olha, foi errado, não pegou anestesia, né? E a gente teve aquele filme, né? Esse filme todo mundo Awaken, fala, né? Wake. Que o cara acorda durante uma cirurgia cardíaca, Sente dor, né? Sente Não consegue dor. falar. Realmente, assim, algumas coisas que eu observei naquilo tem algum sentido. Mas você dizer que aquilo é extremamente comum não é verdade, né? Não. Até porque hoje a gente dispõe de equipamentos como o BIS, por Monitorização. exemplo, uma monitorização cerebral que, nossa, eu acredito que o anestesista que está ali controlando, vendo o BIS, né, administrando as drogas ou numa anestesia venosa total que seja, inalatória, ele vai ter a percepção se o paciente está superficializando e não vai permitir com que isso aconteça, né? Então, eu tenho certeza de que hoje, né, um paciente bem assistido por um colega anestesista, dificilmente ele vai despertar de uma anestesia geral, né? Sim, é algo extremamente raro, pouco de acontecer. Provavelmente durante a nossa vida de anestesiologista isso
não vai acontecer. A prevalência é extremamente baixa. E ainda tem essas questões assim, no final da cirurgia o paciente está despertando, e aí ele não sabe se está sonhando, se está acordado, se está dormindo, e é aquele momento onde está fazendo curativo, alguma coisa assim, e ele correlaciona isso com a acordar. cirurgia. Pois é. Ou às vezes o início da anestesia também, que ele já acredita que está sendo operado ou sendo submetido ao procedimento. Então, assim, é algo que é extremamente difícil de estudar e de comprovar. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Vamos para a próxima aqui, nossa. Por que é preciso fazer o jejum antes da anestesia? Essa é clássica, né? E a gente até abordou aqui no começo, né? Exato. Pode falar, Bruno. Pode falar. Na verdade, assim, a grande preocupação do anestesiologista, uma das, né, é a broncoaspiração, que isso pode ter consequências catastróficas a curto e a longo prazo. Então, convencionou-se e estudou-se que a gente precisa ter algum períodos de jejum para que a gente garanta ou tente garantir ao máximo o estômago vazio. E isso diminui substancialmente o risco. O pessoal esquece que jejum é até de água às vezes. Pois é. Esse é o... E que o jejum de água é diferente do café, né? É diferente de um refrigerante. Isso é importante a gente falar aqui. Sim. Porque isso é uma coisa muito comum. A gente, no dia a dia, a gente percebe que isso é muito comum. Sim. Mas, tipo, mas eu tomei um cafezinho só. Sim, Ou senão mas... o paciente quer fazer uma reserva, né? Então, já que eu vou ficar 8 horas em jejum, Exatamente. eu vou comer 1 quilo de arroz e feijão. Exatamente. Exato. Eu acho que tem muito a ver com a nossa cultura, né, latina. A gente a gente está feliz, a gente come. A gente está triste, a gente come. As festas, as famílias, então a gente está muito ligado com a alimentação. Então, quando a gente fala para o paciente que tem que ficar de jejum, ele já começa a sentir fome e sede. Sendo que a gente consegue ficar um período... Quando a gente dorme, a gente não come. Exato. Então, assim, eu acho que tem muito a ver com isso, assim. Parece que o dia que você não pode, você quer mesmo, né? É. Você acorda pra fazer um exame, mesmo quando a gente fica, né, em jejum. Você fala, nossa, hoje eu tô com vontade de tomar Eu café tô da com manhã. sede, tô com uma sede. Não, vai dar. a gente teve um episódio num dos hospitais aí que a gente trabalha com um grande amigo, o seu Rafael Marozano. Vou estar lembrando o Rafael aqui. O Rafa vai lembrar disso. Uma criança que a gente anestesiou e ela teve um episódio e a mãe categoricamente afirmou que jejum de 8 horas. Aí depois, graças a Deus, ficou tudo bem com a criança, acordada bem, sem problema nenhum. Mas a gente foi saber que a avó ficou com pena e deu um bombonzinho, né? Deu um bombonzinho 3 horas, 4 horas antes da cirurgia, né? Isso ocasionou todo esse estresse para a gente lá. Então, é isso que é o interessante da gente falar. O quanto é impactante o bombonzinho, o cafezinho, o quanto é impactante essa coisa do jejum. É óbvio que muita gente que pode estar aqui assistindo, pode estar se questionando, poxa, mas hoje a gente tem aí, né, esses projetos de abreviação de jejum e coisa e tal, né? Tudo bem, esses projetos existem, existem algumas verdades nisso, mas no geral, para a população geral, eu acredito que a gente ainda deva respeitar, né, essas horas de jejum que a gente pede na avaliação pré, né? Os protocolos de abreviação de jejum são medidas controladas com substâncias já estudadas. Então, Perfeito, quando a gente Bruno. usa, por exemplo, a maltodextrina, a gente já sabe que ela vai esvaziar, ou seja, vai sair do estômago num período certo, com a característica clínica do paciente. Então, a gente estuda a velocidade de esvaziamento gástrico. Então, a partir desse período, a gente já sabe que não vai ter a quantidade de a substância no estômago. Diferente, por exemplo, de um bombom ou de um chiclete que masca, Exato. O chiclete é uma... que fica, puxa, né? mas eu não engoli eu o chiclete. Não engoli o chiclete, exatamente. Mas produziu suco gástrico, então assim, tá num volume a mais. Perfeito. Então eu acho que quando a gente abrevia o jejum, a gente está fazendo isso de uma forma controlada. Então tá todo mundo sabendo, se preciso for a gente espera um pouquinho mais, É isso a gente aí. faz um ultrassom gástrico para saber, mas diferente daquele copinho de água que ninguém vai perceber.
Perfeito. E eu acho que é legal falar, a grosso modo, né, para a população geral, o que que acontece com as medicações que a gente faz? Existe um relaxamento da nossa musculatura, inclusive do estômago, né? Então, todo o conteúdo que está ali no estômago, ele pode voltar aí para os pulmões, o que a gente chama de broncoaspiração. Isso, às vezes, é um quadro grave, o paciente tem que ir para a UTI, depende da quantidade, né, da substância que voltou. Antibiótico Então, por terapia, isso, né? então, por isso que a gente preza tanto o jejum aí no pré-operatório. Acho que se a gente fosse ver, assim, tá se afogando em você mesmo, né? Com certeza. Porque é um conteúdo líquido no pulmão. Então não vai. É praticamente um Um afogamento. afogamento. Exatamente, é um É afogamento. desesperador, né? Quem já viu uma broncoaspiração grande. E eu vou botar uma polêmica aqui, se é que eu posso colocar essa polêmica Eu, aqui. eu acho que até seja. A gente está vendo muito paciente cada vez mais, inclusive, ó, pelo amor de Deus, hein? Eu não sei, o Ozempic ele pode ser muito bom para vários, né, fatores, Sim, emagrecimento, né, um paciente pré-diabético aí que está precisando iniciar realmente um tratamento. Mas a gente também sabe, né, Bruno, do viés que essa medicação está dando e está causando para a gente. Veja bem, não tô falando mal da medicação, estou falando apenas no uso dela, principalmente num pré-operatório, né? Poxa, eu utilizo, então, meu esvaziamento gástrico, né? Tanto que os protocolos mudaram, né? Quando elas começaram a surgir no mercado, era um período, né? Hoje a gente vê medicações com 21 dias que tem que parar para fazer a cirurgia, né? Devido Sim. ao esvaziamento gástrico. Então, Sim. por isso que é mais uma vez importante a avaliação pré-operatória, saber quais medicações que se usam para a gente conseguir guiar aí o tempo de suspensão, etc. Exatamente, exatamente. E uma coisa que eu acho que é muito importante é que toda informação na avaliação pré-anestésica conta. Por mais que a gente, isso é besteira, eu estou fazendo para tal coisa, não vai ter importância. Ou eu tomo uma vitamina, alguma coisa Ginkgo manipulada. biloba, né? Exatamente, ginkgo biloba, exatamente. Que pra gente, às vezes, tem A pessoa fala um fitoterápico, né? O que tem de mais? É um O que tem a fitoterápico. ver, né? Eu acho que tem que falar tudo. Às vezes as drogas ilícitas também. Exato. Eu ia falar isso agora, Bruno. A gente não. A consulta pré-anestésica, não, o objetivo não é julgar o paciente ou. Enfim. Perfeito. Na verdade já que temos isso, qual vai ser o plano para ofertar nossa saída, né? a melhor anestesia? Independente de julgamentos, independente do que tem que ser feito. Ou do que o paciente fez. Para mim não importa. A gente só quer ofertar uma anestesia de qualidade. Perfeito. Eu E lembro, sem risco, eu tive né? uma vez um paciente que era usuário e tal, e aí, por um motivo, suspendeu a cirurgia. E aí ele falou pra gente, poxa, então semana que vem eu chego aqui e falo que eu não usei e pronto. E eu falei, mas pra mim, qual a diferença vai fazer? É a sua vida, né? Então Sim, não vale a exato. pena mentir. Exato. Né? A exato. gente pode ter uma intercorrência séria com você, Claro. não é comigo. Eu posso ter ali, né, uma correria na anestesia, mas é a sua vida que está em jogo, então Até não vale a porque pena. eu vou até introduzir uma coisa aqui, não foi perguntado, mas é interessante a gente falar, né? Porque alguém deve se questionar, poxa, mas eles estão falando de jejum e o paciente que bate o carro aqui na esquina, né? Para Tem nós que entrar às anestesistas é pressas, né? óbvio, né? Mas assim, ele entra aqui às pressas, ele não tem jejum, ele acabou de almoçar e bateu o carro. Aí Não é a verdade? gente já assumiu alguns riscos que o procedimento Exatamente. de urgência garante. Então a gente está em outro cenário. Se o seu cenário for a urgência, alguns riscos já estão inerentes nessa anestesia, inclusive a broncoaspiração. A nossa anestesia ela é um pouco diferente de uma anestesia para um procedimento eletivo. Perfeito. Então, Perfeito. eu acho que é isso. É isso. Outra coisa que eu vejo muito, não sei se vocês veem, e a gente que é pai, mãe, essas coisas, a criança às vezes está resfriada, está com um quadro gripal, Nossa, perfeito. a gente agendou nossa vida, Sim. às vezes não vai trabalhar, deixou o outro irmão com a vizinha e não vai fazer nada. E ó, eu acho que se ninguém perguntar, ninguém vai perceber que a criança está gripada. E aí ela está gripada e coloca mais uma vez em risco. Eu acho que
uma coisa legal da anestesia é que a gente tira muita coisa da aviação civil, da aviação. Então, os protocolos, as checagens, os Perfeito. riscos. Se já deu errado com alguém, pode dar errado de novo. Então, a gente aprende com esse erro. Perfeito. E Perfeito. coisa que. Então, assim, às vezes a gente acha que é inocente, que não vai trazer risco nenhum, e quando a gente descobre, dá até aquele frio na espinha, né? Fala, meu Deus do céu, e agora? Mas aí, de novo, a gente está treinado para tudo isso, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente tem que dividir as preocupações. Então fala, olha, eu acho que tá meio gripadinho, será que vai dar para fazer? Puxa, mas eu não consigo, mudei toda a minha rotina do trabalho. A gente quer achar o melhor jeito. Eu, na verdade, eu uso uma frase, e na verdade não uso por, assim, para, como que a gente diz, né? Ah, o cara falou por falar. Eu falo porque é um sentimento meu, e todas as vezes que eu vejo essa necessidade de suspensão de procedimento, seja lá por um motivo que você acabou de dizer, eu falo, se fosse o meu filho, eu não faria. Exato. Então é o seguinte, quando você traz para você, né, e fala, poxa, o cara não faz no filho dele, que, poxa, Vou fazer no meu. presumo eu que seja o maior amor da vida dele, eu vou aqui fazendo o meu, vou arriscar o meu. E muitas das vezes que eu fiz isso, realmente foi bem aceito. Não, doutor, o senhor está falando, está tudo Tem certo. razão. Né? Então, às vezes, não adianta a gente debater. Às vezes, o melhor caminho realmente é a gente, Sim, né? esperar. O que eu faria para mim, o que eu faria para algum ente familiar meu, né? Eu faria dessa forma, né? Então, o paciente até entende isso melhor e respeita, né? Mas o importante é isso. O importante é quem está vendo a gente aqui bater esse papo. O objetivo maior é que entendam todas essas situações e às vezes num momento de nervosismo, até porque aquele momento da cirurgia do seu filho, a sua, Às da vezes sua está mãe, do demorando, seu né? pai, 2, 3 meses para ser exatamente, operado. né? É aflitivo, né? Você não está lógico. numa situação confortável. Nós, não digo que confortáveis, mas assim, é a nossa rotina, né? Nós Sim. estamos lá para aquilo lá. Né? Não é o nosso dia, nossa cirurgia, nosso projeto. E a gente entende esse lado do nervosismo do paciente, mas é bom que a gente consiga explanar isso aqui de uma forma, a gente que chegue até o pessoal que está assistindo e eles falam, poxa, realmente, né? Essas coisas que eles abordaram aqui é importante. A hora que eu tiver num centro cirúrgico, né? Eu vou pensar nisso daqui, né? Sim. Sim. Ou até pré mesmo, tentar ir numa avaliação anestésica, ou tentar ir com mais tempo para que a gente consiga compensar o paciente, dar todas as informações sem medo de julgamentos, para que a gente consiga ofertar o melhor. É que nem você falou, é parente de alguém, é amor de alguém. É amor de alguém. Sem dúvida. E a gente está no mesmo lugar, né? Sem A dúvida. gente também tem isso tudo. É isso. E a grande maioria, e eu acho que quase que todos os anestesiologistas pensam dessa forma. Então, se a gente está, às vezes, suspendendo o procedimento, é por alguma razão que podia ser meu parente. Sim. Se eu não faço por ele, por que eu vou fazer para você? Sem dúvida. Sem Então, dúvida. Eu acho que é isso, assim. É gente cuidando de gente, É gente né? cuidando de gente. É isso daí. Vamos para outra perguntinha aqui. Bora lá. Como é definido o tempo que o paciente precisa ficar sob efeito da anestesia, Jana? A gente depende, lógico, né, do tipo da cirurgia. Sempre é importante falar que a anestesia não é individualizada, né? A gente conversa com a equipe cirúrgica, vê qual que é o procedimento. Então, assim, tem anestesia que acabou, então o procedimento demorou 60 minutos, a anestesia demora 80 minutos, a gente acorda e tudo bem. Tem anestesias que a gente, por exemplo, um paciente vai operar o ombro, a gente sabe que é uma cirurgia dolorosa. Então, a gente faz algum tipo de anestesia que ela vai permanecer no pós-operatório, né? Então, a gente faz um bloqueio, que a gente chama, e essa anestesia, o paciente não vai sentir dor nas próximas horas, até 24 horas após o procedimento. Então, depende muito do tipo de anestesia, do tipo de cirurgia, né? Se ela é muito dolorosa ou não. O tempo cirúrgico, né? Tudo isso depende. Então, a anestesia vai durar o tempo que a gente quiser, né? Exatamente. Inclusive, até para a segurança do paciente, a gente tem que ter esse controle, né? Sim.
Não, fica tranquilo. Enquanto você estiver aqui, enquanto você estiver sob procedimento, Você vai estar dormindo, você você vai vai estar estar dormindo, você vai estar né? anestesiado, você não vai sentir dor, né? Então, eu acho que Eu acho que às vezes tem o pessoal confunde muito que a anestesia é só aquele ato de injetar alguma coisa na pessoa. E se a gente fosse esclarecer, a anestesia tem o antes, o durante e o depois. Então, assim, a gente se preocupa. Tudo aquilo que a gente falou do jejum e tal, é o sim, pré. É exatamente. aquele plano de como vai se fazer. Isso aí. A anestesia em si, o injetar em si, é o durante o procedimento, onde a nossa atenção já é outra. A gente não Sim. quer que. Mas a gente também pensa no pós-operatório, curto e a longo prazo. Então, como é que esse paciente vai ter dor? Sim. Como é que ele vai se recuperar? Se ele vai ficar com alguma necessidade? Isso tudo a gente está pensando também. E eu acho que Exatamente. como a gente conversou, né? Muitos pacientes associam a anestesia como dormir, Exato. né? Então, então eu vou dormir o tempo inteiro. O mais importante para anestesia é você não sentir dor, né? Sim, Então, independente de você estar acordado ou não, você não vai estar com dor. Né? exato. Exatamente. Que eu acho que são as preocupações maiores, né? Acho que é dor e o despertar e, né? Se eu vou acordar, né? Se Uma eu vou vez eu acordar. fui atrás para ver qual que seria a grande preocupação e por que as pessoas têm medo da anestesia. E isso é um tema que assim muita gente estuda. E a principal resposta é que fica indefeso. Essa questão de você estar indefeso, não conseguir se defender, Sim. Vulnerável, né? Sim, vulnerável, vulnerável, né? isso traz muita ansiedade para os pacientes. É. E aí eu brinco que o anestesista é aquele cara, é o guarda-costa do paciente no centro cirúrgico. É isso. A gente está preocupado com tudo do paciente. Tanto é que é nossa responsabilidade. Vocês já Sim. foram anestesiados? Eu já. E assim, tive essas ansiedades iguais. E o jejum é aqui, a minha via aérea eu acho que é difícil. Mas aí, isso foi um ótimo questionamento que você levantou. Eu acho que para nós ser anestesiado é um pouco pior, porque a gente sabe do que acontece, a gente sabe o que exatamente está acontecendo ali. É igual né? ser médico, né? Pra gente tem horas que amigas minhas falam, ai, que bom que você é médico. Eu falei, não. Não é. Quando eu sou Não, mãe, é péssimo quando ser você é mãe, médico, você porque é a gente mãe. sempre pensa no pior, É isso. né? Então, uma febre pra gente, a gente já faz uma... E agora nem falando de anestesista, falando de médico no geral, né? Poxa, uma dor de barriga que seu filho tem. Poxa, a gente poderia pensar uma dor de barriga, né? Gases. Uma gastroenterocolite, vamos exagerar. Sim. Ah, não, é um apendicite. Ai, não, e se for... Então, Aí você já assim, lembra daquele caso de uma criança que chegou e exatamente, a apendicite complicou e você já exatamente. viaja na maionese. Aí você já viaja, então, né? Isso até uma... Eu acho que a gente tem um viés muito assim. A gente se depara com os casos. Então a gente vê as coisas. Exato. E aí, assim, se aconteceu com ele, por que não vai acontecer com a Pois gente? é. Então eu acho que esse é a ansiedade. Mas isso às vezes é a raridade, é a exceção. É só a dor de barriga porque comeu muito chocolate, sei lá. Pois é. Entendeu? Pois é. Então, assim. O viés, né? A gente tem realmente um viés diferente, né? Do pessoal que não vê e não assiste isso diariamente, né? Porque foi exatamente o que você falou. A gente vê muita coisa acontecendo, a gente vê uma broncoaspiração, a gente vê... Então, tudo isso, né? Opa, será que vai pintar aquele episódio comigo? Vai ser com a gente? E na verdade, né? Claro, sendo frio, né? Não dá pra você ser frio nesse momento, o emocional vem à tona, mas sendo frio a gente não deveria pensar em nada, né? Vamos lá. Quando eu ter que fazer, fui ter né? meu filho, né? E a gente pensa tudo nisso. Ah, será? Acho que eu nem vou pedir anestesia. Exato. E aí, quando eu falei, não dá, eu vou pedir anestesia, foi a melhor coisa que eu fiz na vida, né? O meu menino mais novo caiu e quebrou o braço. E aí aquela coisa, urgência, não sei o quê. Mas eu só pensava que ele estava gripado. Eu falava, meu, ele tá gripado. Eu já vi tanta coisa com criança gripada e o meu menino tá gripado. O que eu vou fazer? Exatamente. É aquela hora que você liga para 300 colegas anestesistas e fala, gente, por favor, anestesia meu menino. Sim. Porque ele tá gripado, então vai precisar de mais gente, não sei o quê. E, assim, no final das contas nem precisou operar, mas me deu aquele alívio de não anestesiar ele gripado, que às vezes ia entrar e sair. Exatamente. Entrar e sair e acabou. Como acontece todos os dias. Entra e sai e tudo bem. A gente entende que para a pessoa é o dia. Para a gente é nosso dia a dia. Isso, é o dia a dia. Exatamente. Tanto é verdade que a gente nem recomenda que a gente faça anestesia num parente. Eu anestesiei a minha mãe.
Não sei, ela cismou que queria que fosse eu e acabei anestesiando. Mas eu falei, mãe, eu chamo um colega, eu faço o que for. Ele, não, Bruno, eu quero você. Eu falei, mas mãe, você vai fazer isso comigo? E ela, não, vai ter que ser você. Eu falei, mas meu Deus do céu, eu pago, eu chamo, Eu acho peço. que a pior coisa é se acontecer alguma coisa, qual é a sua reação, né? Não. Eu acho que é Exatamente. isso que... E Será que eu vou conseguir, Quando eu né? fui induzir, ela chegou pra mim e falou assim, filho, se eu morrer, eu tô morrendo do lado de alguém meu que eu Deus. amo. Ó, ainda escutar isso, então... Aí, nessa hora, quase Aí- me deu Para vontade de tudo. chorar. Eu falei, mãe, não Você esqueceu faz que você era comigo. anestesista. Aí cheguei pro colega e falei, cara, você fica aqui porque se eu travar, você assume que eu preciso que você faça isso. E qual era a cirurgia? Ah, essas coisas meio estéticas Tá. e tal. Que ela é linda, mas quis ficar mais, né? E durou 8 horas a cirurgia. Caramba, não E foi 8 uma retirada horas. de verruga. Não, e Não. Mas ela foi meio que cortando. Ela falou pra mim, ó, vai ser uma coisa rapidinha. Deu as 4 horas de cirurgia, acabou, fui desligando. O cirurgião falou, por que você tá parando? Eu falei, acabou, você já fez. Não, tem mais coisa. Eu falei, ai, Obrigada, mãe. não me contou. Não Quando me eu fui ver, era contou. 8 horas de Vamos cirurgia. lá, vamos continuar surfando a onda aqui. Então. Mas e aí, a gente se põe no lugar, né? Puxa, é o parente de alguém, é mãe. Mas é aquilo. Eu anestesiei minha esposa, né? E, Olha que eu tava junto. Inclusive, pedi para que a Jana tivesse junto, até porque assim, além da anestesia, uma coisa que a gente nem falou aqui, mas a gente tem as fichas para preencher, a gente Sim, tem todo um toda relatório para burocracia. preencher, aquela parte burocrática. Então, também pedi ajuda para a Jana para me ajudar nesse momento, porque é aquilo que você falou, teórico, deu tudo certo, foi tudo bem. Não teve intercorrência, né? Sim, não. Acordou bonitinha, dormiu bonitinha, acordou bonitinha, tá tudo certo. Se algo acontece não planejado, né? O que eu falo não planejado? Pode ser um infarto, que a culpa não é do médico anestesista que Sim, está é uma ali. intercorrência. Mas a carga de culpa que isso pode trazer a você não vai lhe fazer bem. Não. Então eu aconselho, é claro que é só um conselho. Meu avô também, eu estava dentro da sala e a Clau também. Que foi comigo. Eu não faria novamente, como já fiz no passado. Eu também acho que não faria mais, não. Mãe, vê se não inventa mais nada. Porque dessa vez eu tô fora. Não inventa, por favor. Não vem né? com amor, não. Não, eu não quero mais passar por isso. Não, realmente, é uma coisa de se pensar e de se analisar bem, né? Então, vamos para outra aqui, ó. Tem uma pergunta aqui que como é feita a preparação para anestesia, né? Se o médico anestesiologista toma as decisões sozinho ou é necessária uma avaliação. Na verdade, isso a gente já debateu aqui, né? Mas a preparação da anestesia é baseada, acredito eu, né? E vocês acho que talvez concordem comigo, é baseado no que vai ser feito de cirurgia, de procedimento, Sim. não é? A gente tem um plano inicial a partir da cirurgia que foi proposta para o paciente, mas também naqueles aqueles instantes iniciais da cirurgia a gente conversa com o cirurgião e entende melhor o procedimento que vai ser feito. Um trabalho em equipe, né? Exato. Então, anestesista, cirurgião, todo mundo ali Perfeito. engrenado. Ninguém joga sozinho, né? Não tem como, né? Não tem como. A gente tem que, essa hora, muitas das vezes a gente fez uma avaliação pré-anestésica e, bom, vocês sabem disso, né? Você faz um planejamento, uma cirurgia determinada, você vai fazer uma hack com uma geral associada, né? E chega lá, você opta por uma peridural, Quantas ou de vezes você repente, muda, né? se você muda, né? Isso também não quer dizer que vai trazer algum risco ou alguma intercorrência ao procedimento. É simplesmente uma mudança de técnica e está tudo certo, né? Não vejo problema nenhum nisso. E a gente conversa muito, né? Por isso que é importante o pré-operatório, porque às vezes você fica um pouco em dúvida, conversa com outro colega qual foi a experiência dele, que tipo de anestesia que ele faria. Às vezes a gente acaba mudando conduta mesmo, né? Exato. Que você fala, poxa, ele faz assim, acho que eu também vou fazer. Sim, Enfim. sem dúvida, sem dúvida. Vai dar, pode fazer. Às vezes a gente se programa para uma cirurgia que é muito mais demorada do que é. Sim. E aí a gente está sempre se adaptando. Sim.
Eu acho que é que nem é realmente da aviação civil, um piloto de avião. é A isso gente aí. sabe o aeroporto que a gente vai decolar, o que a gente vai pousar. A rota, ela é pré-estabelecida. Isso. Mas e se tiver um furacão na frente, eu vou Exato. passar no Sim. meio do furacão? Sim. Exato. A exato. gente vai contornando e vai... Belo resumo. Eu gosto dessa analogia também, exatamente por conta disso, Tem né? como A gente sabe o início e planeja o fim. Isso Agora, não quer o caminho dizer, que a gente vai fazer... apesar de segurança que a gente tem, como a gente já disse aqui, né? Apesar de toda a segurança que a gente tem coisa que está fora das nossas mãos. E Sim, quantas vezes a gente é surpreendido, né? Sim. Pro bem e pro mal, né? Às Sim, vezes a gente sim. pega um paciente tão grave e vai tão bem que você Vai fala, bem, puxa, não é possível, né? e Saiu tem paciente ótimo. que não tem nada e às vezes você acaba tendo umas surpresinhas no intraoperatório. Isso é ali. medicina, né? Isso. sim. Eu brinco que as doenças não estudam os mesmos livros que a gente, né? Seria mais fácil, né? Poderia, né? Perfeito, Bruno. A nossa anestesia está programada, mas a gente encarou alguma coisa. Eu acho que por isso que é importante ter o acompanhamento do anestesiologista, né? Que é treinado a isso. Vocês me treinaram por anos, né? E várias muito- horas. Muito bem treinado, diga-se de A passagem. gente espera, né? Eu acho que Não. acredito que sim. E são horas e horas de dedicação, né? E de que a gente abriu mão de muita coisa para chegar onde a gente está. Sem dúvida. Então, quando o pessoal olha assim, a gente lá dentro, às vezes nem imagina quantas festas a gente não foi, quantos aniversários deixamos de ir, quantas vezes a família ficou em casa lá Finais de semana de sol perdidos, né? e a gente lá. Então, assim, eu acho que a gente colocou muito, muito amor, muita dedicação nessa formação. E a gente oferta um pouco para o paciente. Exato. Perfeito. Tem uma perguntinha aqui interessante, bem interessante. Como está o mercado de trabalho na área da anestesiologia? É difícil para um médico hoje atuar nessa área? Olha, eu acho que você vai conseguir falar melhor, melhor do que eu, mas o que eu vejo assim que veio a pandemia, o Covid, veio toda aquela reestruturação, o cancelamento das cirurgias eletivas, e aí os anestesiologistas precisavam viver, trabalhar. Então a gente foi trabalhar na UTI, voltou para nossa cidade de origem, então acabou diminuindo um pouco a mão de obra. Então, se a gente for ver, a anestesia está na onda, assim, tá no topo da onda. Tá na Isso já crista. aconteceu com outras especialidades, A né? pediatria. Então, assim, é Pediatria. muito cíclico, né? 2024 tem espaço para gerar mais anestesista. Talvez em 2028, 29, 30, a gente já tenha Talvez o mercado saturado, né? Mas assim, há sazonal, espaço, né? Muito sazonal. É. Sim. Por Covid, muitos anestesistas foram para dor, foram para sub-áreas, né, da Bastante, anestesiologia. né? Então, Sim. saíram um pouco do centro cirúrgico. Então, a gente vê Sim. muito essa falta dentro do centro cirúrgico hoje, né? Eu acho que é importante você fazer o que você gosta. E aí, assim, aquelas pessoas que estão na faculdade ou que estão querendo se tornar anestesiologista, lembra-se que se você estiver tentando entrar agora, vai ser uma coisa daqui 3 anos. Sim. Então, às vezes, o mercado não vai estar igual estava antes. Porque às vezes você vê, o valor do plantão é tal, o cirurgião ganha tal, o outro ganha tal. Quem E eu tá... acho importante também a gente falar que a medicina está mudando, né? Exato. Estão abrindo muitas faculdades de Novas medicina. faculdades de Então, assim, a medicina. gente não sabe daqui 20, 30 anos O que vai o ser. que vai ser, né? Assim como foi com a odontologia um dia, Sim, né? sim, que saturou sim, o mercado. sim, Então, sim. eu acho que E a gente não sabe, na verdade, uma coisa que a gente acaba temendo, se para essa quantidade de médicos formados vai se ter a quantidade de residências médicas suficientes, né? Não só para anestesia, tá? Aqui eu falo de todas as áreas, Sim, né? Ortopedia, oftalmologia, ou seja lá a área que a pessoa vai seguir. Mas a gente não sabe se isso vai acompanhar essas aberturas de faculdade. Né? Outra coisa também é que se os formados estão se interessando pela residência. Sim, Que às vezes também a gente, eu acho que eu vou fazer uma pós porque é um caminho às vezes mais fácil, agora que vai ser mais difícil lá na frente. Então tem tudo isso que a gente tem que levar em consideração. Eu acredito que a gente aqui escolheu porque a gente gostava. E aí a gente teve a sorte de estar surfando essa onda. sim.
mas daqui para frente a gente pode ficar lá embaixo também. E eu acho que a gente vai continuar fazendo o que a gente gosta. Com certeza. certeza. Então, Com certeza. e aí talvez a gente vai ter sorte de surfar de novo e vai fazendo. É isso. Então, Muda muito, né? Ninguém esperava a pandemia, né? Exato. Exato. A gente viu isso de perto, assim, de repente tudo mudou. Tudo As cirurgias mudou, cancelaram, os anestesistas foram relocados. E muito anestesista, apesar de muitos terem ido realmente para UTI, eu me lembro de muitos colegas, a Janaína vai lembrar bem disso daí, que fala, não faço UTI, não vou para UTI, não tem jeito, né? Às vezes deixava até de ir trabalhar para não ir dar o plantão na UTI. Não me entenda mal, não no sentido de não ajudar, no sentido de dar continuidade a um paciente crítico de UTI. Sim, de medo, né? A pandemia trouxe muito medo. Eu lembro de exatamente. plantonistas que ligavam pra gente desesperados, Sim. porque tinha muitos carros de funerária na porta do hospital. Não, foi um período bem, Então, assim, bem complicado, né? foi muito para difícil, todo né? mundo, né? Para todo mundo, pessoas perdendo entes queridos, Sem né? dúvida. Vendo pacientes indo a óbito, a rodo no hospital. Foi um período. E ninguém imaginava isso, né? Então, por isso que eu tô falando, a medicina é uma coisa dinâmica, né? A gente não sabe o amanhã. Sim. Eu acho que o mais importante é a gente ter o jogo de cintura. E a gente também tem as necessidades. Então a Claro. gente precisa viver, a gente vai ter que dar um jeito para viver. Claro. Então, assim, eu tenho aptidão para fazer anestesia, mas eu gosto um pouquinho de UTI. Então, se o mercado da anestesia não saturou e eu tenho essa outra facilidade, a gente vai para UTI, vai para dor. Tem gente que gosta mais de gestão, Sim. ou vai para gestão, ou Sim. vai para. Assim, o importante é bem clichê, mas eu acho que o importante é fazer o que gosta. Sim. E Com certeza. ter Sem a dúvida. sorte de surfar. Exatamente. A onda. Exatamente. Você está capacitado para fazer aquilo e no momento certo, na hora certa, as oportunidades elas vão acontecendo, né? Sim. Eu mesmo, que hoje eu sou um empresário médico também, então não é que eu adoro anestesia, mas chega um momento em que você começa a ter que tomar conta também do negócio. Aí você tem outro aprendizado aí no meio, que é a Sim, gestão, né? Que a gente não está nem falando de medicina, mas Vai te levando Vai te a, levando. né? Mas você não está deixando de fazer anestesia, você está propiciando para que outra pessoa faça. Exato. Em melhores condições, ou com materiais diferentes. Sim, Então, sem dúvida. você está fazendo um pouco. Sim. E eu queria até, pra gente, tá legal o papo pra caramba, mas eu queria até pra gente fechar aqui, de vocês dois, tá? Fiquem à vontade aí pra falar o que vocês quiserem. Qual que é a verdadeira importância da anestesia pra medicina, na opinião de vocês? Eu acho que a gente podia até fazer a pergunta inversa, né? O que era a medicina sem anestesia, né? Exato. Imagina quantos procedimentos não eram feitos sem Exatamente. anestesia, né? Quantas pessoas morriam por algumas comorbidades Sim, sem anestesia. Sim. Então, eu acho que foi um marco, assim, Imagina, sem ter o crucial. conhecimento do jejum, que a gente falou, sem ter o conhecimento de algumas doenças prévias, né? Exatamente. A Imagina. grosso modo, como é que você abria uma barriga, né? Exato. Sem anestesia? Exato. Como o paciente aguentaria? E- Então, Eu acho que a medicina cirúrgica, né, a especialidade da cirurgia, só evoluiu. O que ela evoluiu por causa da anestesia. Sim. Como é que não daria para fazer? Então a gente vê que a maioria dos procedimentos, aquelas amputações que se faziam antigamente, na Idade Média, ou aquela coisa, eram coisas muito rápidas, extremamente traumáticas e que tinha que ser minutos. e a sobrevida dos pacientes eram, né? Você Sim. vê, pega Sim. séculos atrás, quantos que os pacientes viviam, né? Não, Então, tudo foi É- renovando, foi modificando para Eu melhor. vou até jogar uma coisa aqui. É incomum você anestesiar um paciente de 90 anos? Não. Não é. E- Muito pelo contrário, né? E nossos filhos vão passar dos 100, né? Exato. Pela perspectiva, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que às vezes eu tô anestesiando, eu fico pensando, nossa, o que seria isso há, sei lá, 100 anos atrás? Exatamente. Não existiria. Exatamente. Então, assim, nessa parte cirúrgica, a anestesia tem um papel importante.
É até aquela pessoal brinca da rixa entre cirurgião Sim. e anestesista, mas a gente não vive sem, eles também não vivem. Tudo Se a gente certo. decidir não ter mais anestesia no mundo, não vai ter mais cirurgia. Exatamente. Tinha um cirurgião amigo meu que ele falava, anestesista é um mal necessário. Exato. Não deixa de ser. E cirurgião também. Não, mas gente, nós duas, né, o cirurgião é extremamente importante, né, e a gente está lá para realmente olhar o paciente, né, a gente está lá para olhar o todo do paciente e estar junto com o cirurgião, né, isso na verdade foi uma coisa criada lá atrás que eu acho que vem mudando, né, eu acho que isso vem mudando, eu vejo cada vez mais a anestesia integrada com a cirurgia, né, não tem como fugir disso, né, uma equipe bem integrada de um cirurgião e de um anestesista, né, faz Sim. chover, né, E sucesso. eu acho também que a gente está aprendendo a agregar valor ao nosso trabalho. Então a gente está entregando uma anestesia melhor, a gente está entregando um pós-operatório melhor, o paciente se sente mais satisfeito, o cirurgião percebe que seu paciente está mais satisfeito. Então, assim, são coisas que a gente está evoluindo muito na anestesia. É saber, além de só injetar a medicação, Sim, é saber agregar valor e qualidade no atendimento, né? perfeito, Eu acho que é o mais importante. E, perfeito. de repente, você que é cirurgião, às vezes ter um anestesista próprio, Confiar, né? confiar e que o cara sabe seu tempo cirúrgico, sabe que, olha, vai bem desse jeito, às vezes faz diferença. Faz total. Faz Ou total. as equipes, né? Então, Sim. assim, um hospital contrata uma equipe ou estabelece a relação com uma equipe que a gente sabe o jeito que anestesia, Isso. a gente sabe o nosso desfecho, a gente sabe a qualidade que a gente entrega pro Sim, paciente, sem né? dúvida. Então, acho que isso também é muito importante. E o paciente, eu acho que pode exigir um anestesista de qualidade, assim, conhecendo melhor a anestesia, ele vai perceber que, poxa, já que eu vou ter que ser operado, vou Sim. ser anestesiado, eu quero ser Sim. anestesiado pelo melhor que eu posso, né? Exatamente. Então, eu acho exatamente. que isso é importante, Isso já é um fator pré-operatório importante, né? de um desfecho melhor. Um desfecho melhor. É isso mesmo. É isso. É isso, pessoal. Fechou? Obrigado pelo bate-papo aí. E Obrigado pelo Obrigado convite. pelo esperamos o convite. próximo aí, podcast que virá pela frente. Obrigado aí pelo convite, tô até tremendo, assim. Larga a mão, Tá com os mentirão. chefes, né? Nada. É aquela a gente brinca aqui na residência, os chefes. Bruno, eu lhe mato. Eu era brava. Janinha, pelo amor de Calma. Deus, Janinha. Eu já vou falar, então quando eu fazia alguma coisa errada, eu já contava antes. É verdade. Que ela é brava. Tá vendo? Olha, me divulgando. Ninguém fala, difamando. né? Ela é brava, Colocou no gente. podcast aqui. É, Isso aí, pessoal. Obrigada, Até o obrigada pelo próximo. convite. Valeu, obrigado. Obrigado. Obrigado.